Bom, e toda a repercussão, claro, em Brasília, repercussão política, os bastidores. A gente recebe aqui no Jornal Jovem Pan o repórter Bruno Pinheiro com as últimas informações. Bruno, bem-vindo, bom trabalho para você. O que você quer trazer para a gente, o bastidor, as reações do campo político do ex-presidente. Bruno. Sim, Tiago, ótima noite também a você, a quem nos acompanha nesta cobertura da Jovem Pan, dia importante tanto para o cenário jurídico. Eu só quero relembrar um pouco de como foi essa operação da Polícia Federal, os minutos que antecederam esta visita à residência do ex-presidente. Fica num condomínio fechado a cerca de 20 quilômetros aqui do plano piloto da capital federal. Hoje, na parte da manhã, o ex-presidente que ficou em casa no final de semana foi até um salão de cabeleireiro, fez um corte de cabelo. Na sequência, foi fazer um jogo numa casa lotérica, casa de jogos aqui na capital federal. E quando os agentes da Polícia Federal chegaram na residência, um pouco mais de 5 da tarde, ele já estava na sua casa. Diferentemente de outros dias que ele estava cumprindo expediente na sede da sua legenda do Partido Liberal aqui e chegando em casa alguns minutos antes daquele horário que às 7 da noite ele já tinha que estar na residência. Eu conversei com um auxiliar do ex-presidente, uma espécie de um ajudante de ordens que estava na residência na hora que os agentes estiveram lá, e eles me contaram o seguinte, que diferentemente de outras operações que os agentes reviraram a residência, revistaram vários ambientes, essa foi muito diferente. Eles chegaram só para levar o aparelho celular e para também levar o ofício de uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, e o ex-presidente já estava na residência, recebeu e não houve nenhuma reação. Agora, o ex-presidente tinha um aparelho celular, ele havia sido recolhido naquela operação anterior, mas ele continuou com o mesmo número esse que ele conseguia enviar as mensagens, conversar com esses aliados. Ontem, aquelas imagens que justificaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes hoje foram enviadas através de uma espécie de uma assessoria do ex-presidente. Ele compartilhou essas imagens que ele estava assistindo, que ele estava conversando com a sua esposa, que estava também em uma agenda. Agora, não foi somente em São Paulo, não foi somente no Rio de Janeiro que o ex-presidente conversou com esses apoiadores. No estado de Mato Grosso, em Cuiabá, também aconteceu. Jair Bolsonaro mandou um recado, fez uma saudação. E quando a gente olha este documento, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, muito bem fundamentada, robusta, com o quê? Com informações reais, imagens, vídeos, recortes de fotos, de jornais do que o ex-presidente fez ontem. Hoje, na parte da manhã, conversei com o senador Flávio e fiz a ele um questionamento por qual motivo ele havia excluído esse vídeo das redes sociais. E o que o Flávio me disse foi o seguinte, que os advogados tinham uma dúvida, ou seja, um pouco mais de 15 dias de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre não usar as redes sociais, a equipe, o corpo de advogados do ex-presidente ainda tinha uma incerteza, uma dúvida, se ele estivesse na rede social de uma outra pessoa, se seria uma quebra de medida cautelar ou não. A justificativa ontem foi somente uma saudação. Ele não falou sobre a investigação, não houve uma reclamação. Ele disse, estamos juntos, e aí fez um cumprimento. Mas aí os advogados alertaram, exclua que vai ser melhor. Só que horas na sequência, à tarde, finalzinho do expediente, a decisão foi cumprida pelos agentes da Polícia Federal. Agora, a organização é o seguinte, os parlamentares da oposição estão chegando no aeroporto aqui da capital federal, alguns foram surpreendidos no voo ainda com esta nova decisão e já estão alegando. A gente vai tentar recorrer ao Supremo para visitar Jair Bolsonaro, mas dificilmente Alexandre de Moraes vai autorizar que a oposição consiga visitar o líder ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. No entendimento da oposição, a ideia é de afastar Jair Bolsonaro de qualquer chance de conversar com aliados ou de fazer uma campanha para as eleições do ano que vem, viu, Tiago? Perfeito. Bruno Pinheiro com todo o bastidor, o dia do ex-presidente Jair Bolsonaro, as articulações, você volta na programação da Jovem Pan. Vou chamar de novo as nossas comentaristas nessa segunda-feira, aqui nos estúdios, Dora Kramer e Deise Ciocari. Dora, começo perguntando para você o seguinte, em relação às articulações políticas, como é que fica isso com ele não podendo entrar no celular, não podendo conversar? Claro, falta muito tempo para a eleição do ano que vem, que ele tem uma participação primordial, que a discussão de que ele escolhe ou não escolhe quem vai ser o candidato do campo dele. Como é que fica agora?
Olha, não fica, porque é o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro é ex-presidente, está tudo bem, mas ele é réu. Ele, como tantos outros, ele é réu num processo, um processo sério, um processo que está em andamento, um processo cujo julgamento, cuja conclusão, pelo menos no núcleo ao qual ele pertence, está previsto para o mês que vem, pelo que dizem, então ele é réu, então não há o que se falar. Primeiro, não há o que se falar, parar com essa história de que ele vai ter candidatura. Que candidatura? Isso é uma ilusão, é uma bobagem a gente ficar tratando da política dessa forma fantasiosa, né? Então, articulações políticas, ele não tem o que fazer. Ele não é um ator político. Se ele for condenado, o que provavelmente é o que parece que será, ele está fora do jogo. Então, não tem articulação que se fazer. O que a direita, o que o campo político do ex-presidente precisa é realmente começar a trabalhar com esta realidade, se não quiser ficar atrasado no processo. Vai entrar atrasado no processo porque o adversário vai caminhar, principalmente agora se dando essa brecha que a família Bolsonaro ficou muito machucada nesse processo, essas reiteradas, porque já dá para a gente dizer que são reiterados descumprimentos de medidas cautelares. Isso vai enfraquecendo a crítica ao ministro Alexandre de Moraes, que seria um ativo político, acusá-lo de perseguidor político, acusá-lo de censor, disso e daquilo, quando há essa evidente e flagrante infração das medidas cautelares, fica muito claro de que lado está com a razão. Qual que é o lado certo da força? É o da lei, né? E a lei, quando ela é claramente aplicada, ela deixa a questão política completamente enfraquecida. Outros atores terão de fazer essas articulações políticas às quais você se refere, Thiago.